Hoje eu quero meditar uma mensagem junto com você que eu trago como título A Redenção de Raabe. Uma mulher improvável, dentro de um lugar improvável, mas alcançada pela graça e misericórdia de Deus. Abra sua Bíblia agora comigo lá em Josué, no capítulo de número 2, versículo de número 1. Josué 2, 1. Nós leremos aqui alguns trechos do capítulo 2 de Moisés, de Josué, onde está então relatada a história dessa mulher chamada Raabe, ok? Josué 2, 1. A Bíblia diz: então, do acampamento em Sitim, Josué, filho de Num, enviou secretamente 2 espiões, com a seguinte instrução: façam o reconhecimento da terra, especialmente dos arredores de Jericó. Pois os 2 homens partiram e chegaram à casa de uma prostituta chamada Raabe, e ali passaram a noite. Versículo 8, para a gente ganhar tempo, a Bíblia diz: antes que os espiões fossem dormir, Raabe foi ao terraço para falar com eles. Sei que o Senhor lhes deu essa terra, disse ela. Estamos todos apavorados por sua causa. Todos os habitantes dessa terra estão desesperados, pois ouvimos que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho para que vocês passassem quando saíram do Egito, e sabemos o que fizeram a leste do Jordão aos 2 reus amorreus, Og e Seom, cujos povos vocês destruíram completamente. Verso de número 11. Não é à toa que estamos dominados pelo medo. Ninguém tem ânimo para lutar depois de ouvir coisas como essas, pois o Senhor, seu Deus, é supremo em cima no céu e embaixo na terra. Versículo de número 12. Agora, portanto, jurem-me pelo Senhor que, assim como os tratei com bondade, vocês serão bondosos comigo e com a minha família. Deem-me alguma garantia que, quando Jericó for conquistada, vocês pouparão a minha vida e a vida de meu pai e minha mãe, e também a de meus irmãos e irmãs e de suas famílias. Os homens responderam: oferecemos a própria vida como garantia de sua segurança. Se você não nos entregar, cumpriremos nossa promessa e trataremos vocês com bondade quando o Senhor nos der a terra. Então Raabe os ajudou a descer pela janela por uma corda, pois a sua casa fazia parte do muro da cidade. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai Celestial, nós oramos pela revelação do Seu Santo Espírito diante do texto que está nos exposto aqui. Oramos, Pai, que enquanto meditamos na Sua palavra, recebamos então uma revelação que só o Seu Espírito Santo pode nos dar. Oramos pela sabedoria em cada uma aqui, para que em discernimento possamos nos apropriar dessa palavra. Eu declaro corações como solos férteis para receber essas sementes. Declaro que essas sementes frutificarão, porque a palavra de Deus nos garante que ela não volta vazia. Eu repreendo toda distração, eu repreendo toda opressão, eu cancelo em nome de Jesus todo o plano de Satanás para roubar a semente que será enviada e lançada nessa noite. Eu declaro em nome de Jesus que ela será acolhida por nós e ela vai frutificar 100 por 1, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Muito bem, meus irmãos, aqui lemos essa história. Agora eu quero passear com você de uma forma expositiva por esse texto. Estamos num mês de ensino a respeito de fé, com base nas histórias desses homens e mulheres que estão ali listados em Hebreus no capítulo 11. Agora, medite comigo, por que uma prostituta? Por que Raabe? Por que o tal cordão vermelho que a história nos menciona que Raabe tinha que colocar, para que então o povo, ao adentrar na conquista de Jericó, pudesse identificar que aquela casa era uma casa de preservação do Senhor? Existem sinais nessa história que talvez nos deixam um pouco intrigados, e a verdade é que nós precisamos passar os nossos olhos em toda e qualquer história bíblica a partir de uma cosmovisão cristã, para que a gente possa enxergar aquele que está de Gênesis a Apocalipse, o Cristo. Amém? Então, quando o povo chega
os espias à casa de Raabe, nós podemos refletir em alguns pontos que nos ensinam especificamente sobre 4 posturas ou sobre 4 ensinamentos com essa história. Eu quero meditar com você, com seu coração aberto, para que a gente possa se apropriar dessas verdades e, diante de uma conquista do povo a uma cidade que era muito fortificada, diante do avanço do exército de Israel rumo à terra prometida, o primeiro ponto que eu aprendo com essa história é que só há salvação para os que compreendem a condenação. Raabe, ela estava dentro de um lugar que estava fadado ao juízo que viria sobre aquele lugar. Na leitura do Antigo Testamento, eu confesso para você que inicialmente eu tinha dificuldade de entender tantas guerras. Parece, sabe, um contexto de histórias um tanto sanguinárias e inclusive era difícil entender para mim, por exemplo, a destruição de uma cidade como essa. Mas a verdade, meus irmãos, é que a partir de uma cosmovisão cristã, nós precisamos entender que a salvação, ela é compreendida por aqueles que entendem o contexto de condenação que nós vivemos. O povo cananeu, naquele contexto, era um povo cheio de imoralidade, era um povo imoral, era um povo idólatra, era um povo que cultuava os deuses pagãos, e a conquista de Israel desse território, além de se fazer necessária para o cumprimento da promessa, era como uma oportunidade, uma intervenção divina, para que Deus pudesse estabelecer uma nova ordem, conforme as leis e os padrões de Deus naquele território. Raabe, então, aparece como uma figura individual dentro desse contexto, mas simbolicamente Raabe também representava ou personificava a imoralidade daquele povo. Era uma figura ilustre para aquele contexto, era uma figura que nos ensina a respeito do contexto imoral daquele povo cananeu. Você está comigo ainda? Agora é importante a gente entender que, assim como o autor de Hebreus, ele fala sobre uma galeria de heróis da fé, que foram justificados pela fé, fé que é a mesma fé que hoje nós temos para a justificação em Cristo, amém? Eles tiveram fé e foram justificados por causa da fé na promessa. Nós temos fé e fomos justificados por causa do cumprimento da promessa em Cristo, amém? Mas da mesma forma como existe esse paralelo da fé que justifica Raabe e também nos justifica hoje, e precisamos entender que existe também um paralelo de condenação naquele contexto, que também existe sobre o nosso tempo hoje. Você está comigo ainda? E o grande ponto, o ponto determinante, meus irmãos, para mudar a história de Raabe, e o ponto determinante que transforma as nossas vidas, é a compreensão do nosso estado de condenação. A cosmovisão cristã, se nós passamos o olho em qualquer texto bíblico a partir do Evangelho, nós precisamos compreender que o nosso estado de condenação nos mostra a necessidade de salvação. Nós amamos o versículo e particularmente talvez seja para mim um dos versículos mais lindos e popularmente talvez um dos mais conhecidos. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar ao mundo, mas para salvá-lo. Todo aquele que crê no Filho único de Deus é salvo, mas aquele que não crê está condenado pelo fato de não crer. Nós não podemos parar no versículo número 16, precisamos continuar até essa revelação nos entregue no versículo de número 17 e 18. A Bíblia nos mostra que a necessidade de salvação é justamente por estarmos dentro de um contexto de condenação. Havia um juízo destinado para a cidade de Jericó. Havia um juízo vindo para aquele povo. E quando Raabe percebe que havia um juízo, ao reconhecer o juízo, ela também reconhece a necessidade de salvação. Ao ponto de que quando essa mulher ela declara, no versículo de número 9 e 11, que ela estava apavorada, desesperada e dominada pelo medo,
nos fica evidente que ela sabia que existia um juízo a caminho. Ela sabia que a terra de Jericó havia sido dada ao povo de Israel. Sabendo que existia um juízo a caminho, Raabe então clama por salvação em nome do Senhor. A Bíblia diz que ela fala que ela sabia que o Senhor tinha dado essa terra a eles. Quando Raabe declara Senhor, essa palavra é a palavra que dá nome ao único Deus verdadeiro. No original, em outras palavras, Raabe está aqui confessando: existe um único Deus. Eu sei que existe um juízo desse Deus vindo sobre essa cidade. Eu sei que o Senhor, que é supremo no céu e na terra, deu essa cidade a vocês. Mas reconhecendo esse Senhor, Raabe clama por salvação. Ela sabia que os enviados pelo Senhor tinham sido enviados à casa dela por um propósito. E diante desse propósito, ainda que Raabe fosse uma pessoa muito improvável, ainda que pareça que Deus, dentro desse contexto, fosse pouco provável que ele tivesse interesse em salvar alguém, diante de um contexto tão imoral, nós não podemos nos esquecer que Deus é um Deus que busca incansavelmente os improváveis. E não só busca, como transforma as suas histórias. Mas é muito importante que nós entendamos esse contexto de condenação, meus irmãos. Assim como Raabe reconheceu que havia juízo vindo, hoje, nesse tempo, nós precisamos reconhecer que a salvação é um dom de Deus, é uma manifestação da graça e do amor de Deus, diante de um contexto onde só Ele é a única escapatória. Muitas pessoas, ao temerem por uma pregação do inferno, chegam à conclusão ou preferem acreditar que o inferno não existe. Mas o inferno literal que Jesus prega, ele é real. Por não acreditarem que o inferno existe, muitas pessoas tomam por caminhos errados e por doutrinas que distorcem os ensinamentos de Jesus. Como seria possível Deus nos amar e o inferno existir? Mas a verdade, meus irmãos, é que Deus prova o seu amor não pela presença ou pela ausência do inferno. Deus prova o seu amor ao enviar o seu Filho para nos salvar desse caminho de morte eterna. Quando o povo opta por um caminho de destituição da graça de Deus, por um caminho de desobediência, assim como Satanás um dia optou, nós também herdamos o fruto dessa desobediência. Desobediência que nos promove morte eterna. Por causa da desobediência de um homem no Éden, a morte alcançou a todos. Mas graças a Deus, meus irmãos, que em Cristo Jesus, pela obediência de um só homem, eu e você fomos alcançados por essa mensagem, que nos livra de uma condenação eterna. Graças a Deus, porque em Cristo Jesus, agora nós temos uma possibilidade de optar por um caminho que não nos leva a uma eternidade distante de Deus. A prova do amor de Deus é essa: o homem escolheu pela morte, ainda assim ele nos possibilita a vida em Cristo Jesus. Aleluia! Num tempo como esse, onde um liberalismo tem tomado conta da sociedade, muitos pastores têm evitado falar de inferno, meus irmãos. Mas nós não nos omitiremos diante do ensino de Jesus, porque existe uma condenação que não é brincadeira. É claro que o que nos move hoje não é o medo, mas é o amor de Cristo Jesus que foi manifesto por nós. Quando nós compreendemos o grande amor que fez com que o filho dele fosse morto em nosso lugar, nós precisamos também compreender que Deus não mataria o seu filho por qualquer coisa. Você acha que Deus enviaria Jesus
mataria, entregaria o seu próprio filho na cruz, por qualquer coisa? Somente numa necessidade extrema, somente se essa fosse a única possibilidade de nos salvar, e assim Ele o fez. Aleluia. Enquanto a consciência de um caminho de destituição da glória de Deus nos mostra que o inferno é o único caminho, em Cristo Jesus na cruz do Calvário, Deus nos mostra, nos apresenta o caminho, a verdade e a vida. O inferno hoje não é a única opção, e a verdade é que ninguém vai para lá por causa dos pecados que cometeram, mas por causa do perdão que recusou. Em Cristo Jesus hoje existe um perdão disponível. Nele é manifesto o amor de Deus por nós. Mas é por isso que João, no capítulo 3, faz questão de nos evidenciar: você precisa de um Salvador, porque Ele é a sua única opção. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém verá o Pai se não for por Ele. Essa mensagem precisa ser clara, porque por que precisaríamos de Deus se não dependêssemos de uma intervenção que só Ele pode fazer na nossa vida? Você não precisa de uma igreja simplesmente pelo fato de que você precisa que a sua vida melhore. Você não precisa de uma igreja para ver a sua conta bancária ficar cheia. Você não precisa de uma igreja para ver a sua vida que era ruim ficar boa. Você precisa do Evangelho de Cristo Jesus, que te salva de um caminho de condenação eterna. Você precisa de Cristo Jesus, não para que Ele melhore a sua vida, mas para que Ele faça tudo novo, para que Ele transforme o seu destino eterno. Aleluia! Esse aqui não é um lugar de autoajuda, meus irmãos. Tem muito lugar bom de autoajuda por aí. Esse aqui é um lugar onde as Escrituras são expostas para salvar todo aquele que crê, todo aquele que estava condenado, todo aquele que estava destituído da glória de Deus. Quem são esses, pastor? Todo mundo. Todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus, até que do alto da cruz do Calvário, aqueles que compreendem seu estado de condenação têm a oportunidade de se apropriar da salvação. Aleluia. Todos pecaram, ninguém merecia, mas Cristo Jesus nos possibilitou esse acesso. Glória a Deus. Seguindo, essa história também me ensina que onde o Evangelho chegar, ali há poder para salvar. Quando nós começamos a leitura desse capítulo, nós vemos que eles chegam à casa de Raabe e talvez você possa se questionar, no meio de uma cidade tão grande. A verdade é que nem tão grande assim. A cidade naquele contexto ali tinha um pouco mais de 2.000 habitantes, segundo os estudiosos. Era uma cidade que era do tamanho talvez de um grande quarteirão no nosso tempo hoje. Por isso as 7 voltas em Jericó, as cidades não eram tão grandes assim naquele tempo. Mas ainda assim, meus irmãos, havia pelo menos 2.000 possibilidades. Por que a casa de Raabe? Além do contexto da simbologia que a personalidade de Raabe tinha para todo um povo, é interessante a gente perceber que quando Josué envia seus espias, ele fala que os espias tivessem uma atenção especial, onde? Nos arredores da cidade. E a Bíblia nos responde no capítulo número 15 do capítulo 2 de Josué, que a casa de Raabe ficava na muralha. A muralha que cercava Jericó não era uma muralha estreita, era uma muralha larga, o que permitia que houvesse inclusive uma casa em cima dela. Lá estava a casa dela, nos arredores de Jericó, ou seja, um local estratégico, um local de talvez, ou provavelmente, mais fácil acesso para os espias penetrarem, para os espias entrarem. Amém? Você está comigo ainda? A casa dela fazia parte do muro. Mas é evidente, meus irmãos, que Deus tinha um propósito. Fato é que, independente da motivação dos espias, Deus tinha um propósito. E o propósito era alcançar a improvável Raabe.
Interessante que quando Raabe, ela confessa o Senhor, quando ela diz o nome daquele que é o único Deus, isso se deu pelo fato, ou por consequência dela ter escutado falar sobre ele. A Bíblia diz que ela ouviu, ou que o povo de Jericó ouviu dizer a respeito daquilo que Deus tinha feito anteriormente em meio ao seu povo. Ela ouviu dizer sobre um Deus que estava guiando o povo e trazendo providências miraculosas para o seu povo. Ou seja, a mensagem do Evangelho chegou a Jericó. E não existe lugar onde o Evangelho chegue que ele não leve consigo o poder para transformar. Paulo diz aos Romanos no capítulo 1, versículo 16, que o Evangelho é o poder de Deus. Essa palavra no original é dunamis, é o poder de Deus em ação para, na continuidade, salvar todo aquele que crê. O Cristo não havia sido manifesto ainda, mas o Evangelho, presta muita atenção nisso, o Evangelho não se resume à cena de Cristo no Calvário. Esse é o ápice, mas o Evangelho se baseia em 4 pontos, meus irmãos: criação, queda, redenção e juízo final. Esse é o Evangelho. A mensagem de juízo havia chegado àquele lugar, ao ponto de que, pela compreensão e pela revelação desse Deus verdadeiro, Raabe clama por salvação. Em meio a uma terra idólatra, gente, tem alguma coisa sobrando ainda, eu acho que é o meu retorno, eu não sei, está voltando um pouco aqui. Em meio a uma terra idólatra, em meio a um povo que cultuava muitos deuses, Raabe reconhece o único Deus. Raabe reconhece o Deus verdadeiro. Aleluia. Ela não proclamaria o nome desse único Senhor se ela não tivesse crido nele. Crendo nesse Deus verdadeiro, crendo nele como o único caminho para o seu resgate, ela então tem acesso a uma providência que só Deus poderia conceder a ela. Isso nos deixa um ensinamento tão importante, meus irmãos. Não há lugar distante o suficiente para que Deus não possa alcançar e transformar com a sua palavra. Talvez a gente possa parar e pensar no contexto de Jericó e até compreender a história de Raabe, mas será que a gente compreende o contexto da Jericó do nosso tempo? Será que a gente consegue enxergar os Raabes ou as Raabes do nosso tempo? Será que eu e você não somos como ela? Será que você não está hoje duvidando da capacidade de Deus de transformar a sua vida porque você se acha improvável demais? Será que você acredite que você esteja escondido demais para Deus te achar? Não há lugar nessa terra que Deus não conheça. Não há lugar nessa terra em que Deus não esteja. Mas a providência, a manifestação, a redenção é um fato que se dá onde existe fé. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. É por isso que nós precisamos compreender essa história a partir do ponto de vista de Raabe, porque um dia eu e você estávamos como ela, fadada a um juízo, mas também precisamos compreendê-la a partir do ponto de vista dos espias. Os espias se infiltraram na casa de alguém que reconheceria o Senhor. Quantas vezes, meus irmãos, pelas fortalezas do mundo, nós somos espantados ao ponto de pensar que este é um lugar impenetrável para a mensagem do Evangelho, mas infiltrados, nós somos convocados a levar essa mensagem, a proclamar a salvação onde quer que seja. Cristo Jesus, quando Ele vem, Ele se assenta em rodas, os religiosos não se assentariam. A verdade é que Ele não se amolda a essas rodas, Ele senta lá para transformar. Assim como eu e você hoje, com base
No relato dos espias, somos chamados a penetrar, a se infiltrar nos mais diversos lugares que aos olhos humanos podem parecer improváveis. Mas não existe improbabilidade grande o suficiente para parar o amor de Deus. Se nós cremos na maior impossibilidade que já aconteceu, que é o Deus, Criador dos céus e terra, se manifestar na terra, em carne e osso, morrer por nós, e nós cremos que Deus criou céus e terra, se manifestou na terra, morreu em nosso lugar em Cristo Jesus para nos perdoar, por que é que nós não acreditaríamos que essa mensagem que nos salvou não pode salvar alguém que estava tão distante quanto nós de Deus? Não hesite em pregar o Evangelho a toda criatura. Não limite a mensagem de Deus ao que é confortável para você. Os espias foram naquele lugar, de fato, camuflados, porque se eles fossem percebidos, eles seriam insultados, eles seriam pegos. E quantas vezes no nosso tempo de hoje, você sabe que talvez na sua universidade, se você se manifestar como um autêntico cristão que destoa naquele lugar, você vai ser insultado. Isso não deve te parar, mas de forma estratégica nós precisamos estar disponíveis para entrar na casa dos corações das pessoas, para anunciar que existe um Senhor, para anunciar que existe um juízo vindo. Talvez Raabe pudesse ter rejeitado, isso não mudaria o fato de que existe um Senhor, de que existe um juízo eterno. Mas ainda assim, meus irmãos, isso não pararia os espias. Assim como não parou Jesus, assim como não parou os apóstolos, assim como não parou os discípulos que estavam proclamando o Evangelho por todo mundo. Por isso, Jesus faz questão de dizer: vão pelo mundo todo. Não existe um espaço da terra que Jesus não queira que a gente vá para anunciar que há salvação. Que essa sabedoria, estratégia do Senhor para alcançarmos os perdidos encontre espaço de disponibilidade no nosso coração para corresponder. Número 3, essa história me ensina que a obediência é um fruto da fé. Quando nós chegamos ao versículo 17 do capítulo 2, a Bíblia diz que antes de partir, os homens disseram a Raabe: só estaremos obrigados pelo juramento que fizemos se você seguir as nossas instruções. Ou seja, existe uma condicional proclamada pelos espias a respeito de uma redenção que estaria por vir à casa de Raabe. Ela precisaria corresponder à altura daquilo que ela confiava. Se Raabe não correspondesse, eles não tinham obrigação com isso. Se Deus daria um outro jeito de salvá-la, eu não sei, mas foi assim que Deus a salvou. Existia uma condicional. Isso nos ensina que assim como Raabe, assim como foi com Raabe, existem condicionais estabelecidas para o cumprimento de promessas na nossa vida. E tais condicionais não são estabelecidas para que a promessa não se cumpra, mas para que a promessa se cumpra. Deus, Ele nos dá a capacidade de crer. O dom de crer é o dom de Deus. A fé é uma dádiva de Deus. Mas isso não nos ausenta da responsabilidade de corresponder. É por isso que ainda na nova aliança nós vemos condicionais. Se você crer com o seu coração que Cristo é o Senhor e confessar com a sua boca, você será salvo. Tem como você ser salvo se você não crer? Não tem como. Essa é uma condicional explícita. Se você crer e confessar com a sua boca, você será salvo. Uma outra condicional, 1 João, no capítulo 1, versículo 9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Outra condicional, Romanos 8,13: se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão, mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Fato é, meus irmãos, que a fé necessita de uma ação
correspondente. De nada adiantaria se Raabe dissesse crer, mas não agisse à altura. De nada adiantaria se Raabe se dissesse crer, mas não colocasse o cordão vermelho para fora da sua casa. De nada adiantaria Raabe dizer crer, se ela não guardasse o fato dos espias terem estado na casa dela. Deus espera uma ação correspondente ao que cremos. É por isso que Tiago, no capítulo 2, versículo 25, ele fala sobre Raabe, ele diz: Raabe, a prostituta, é outro exemplo. Ela foi declarada justa por causa das suas ações, quando escolheu guardar os mensageiros e os fez sair em segurança por um caminho diferente. Ela foi declarada justa pela sua fé, e a sua fé, ela foi expressa em ações. Aleluia, está comigo ainda? Deus não nos fez marionetes. Deus escolheu trabalhar nesse tempo em parceria com o homem. Deus, ele não age na sua vida de uma forma unilateral. Deus, ele não te usa como um robô nesse tempo. Deus, ele te dá a opção de escolher por se atentar às instruções e aos seus mandamentos e agir de acordo com aquilo que se diz crer. Não é possível cumprir os mandamentos do Senhor porque somos marionetes, mas é possível porque somos novas criaturas. Em Cristo Jesus, quando fomos recriados, agora em espírito, nós temos um acesso livre ao Pai. E por essa interação de Deus com o homem, mediante a revelação da palavra do Senhor, nós temos a possibilidade, mediante o fruto que o Espírito Santo gera em nossos corações, de escolher agir pela fé ou não. Antes estávamos dominados pelo pecado, antes não tínhamos escolha. Hoje nós temos a opção. Por isso nós somos o povo mais livre da terra. Nós temos a opção de escolha. O pecado não nos domina mais. Nós somos livres do poder do pecado. Aleluia, glória a Deus. Mas é fato que essa fé, essa ação de obediência, ela precisa ser uma ação pautada numa revelação genuína. Porque sem uma revelação do pecado, da justiça e do juízo, isso é um trabalho do Espírito Santo em nossos corações, nós podemos até obedecer, mas sem fé isso não vai gerar um resultado sustentável. Já observou uma criança obedecendo ao seu pai, mas com o coração insubmisso? Eu assisto isso todo dia lá em casa. Quantas vezes a Luma obedece chorando, raivosa, chutando? Ela está numa fase de aprender a dominar as emoções. E a gente também. Quando a gente vê ela assim. É difícil. Deus está trabalhando o fruto do Espírito na minha vida e da minha esposa. Quem tem filhos de 2 a 3 anos sabe do que eu estou falando. É uma fase crucial. A gente precisa ter rédea com as nossas crianças. Mas enfim, quantas vezes, quando nós éramos crianças, obedecemos, mas com o coração desobediente. Com as nossas mãos estávamos fazendo aquilo que foi nos requerido, mas o nosso coração estava muito distante. Se não estivéssemos sendo vigiados pelo nosso Pai, provavelmente não faríamos, porque não foi uma ação de coração. Da mesma forma, meus irmãos, todo aquele que obedece, precisa obedecer a partir de uma revelação de fé. Precisa obedecer a partir de um lugar de quem de fato compreendeu que os planos do Senhor são muito melhores do que os nossos. Que Ele sabe o que é melhor para nós. Que Ele tem uma vontade que é boa, agradável e perfeita. Que os nossos planos são limitados, mas os planos do Senhor são superiores. Aleluia. É possível obedecer sem fé. Nem todo aquele que obedece em fé, mas todo aquele que tem fé obedece de coração. Quem somos nós nessa história? Estamos seguindo apenas um movimento litúrgico e religioso? Ou estamos genuinamente com os nossos corações abertos diante do Senhor, prontos para sermos moldados por Ele?
seguir uma religião não vai te salvar. Frequentar uma igreja não vai te salvar. Mas se você está aqui com o seu coração aberto à exposição do Evangelho, creia que assim como Paulo declara, o Evangelho é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Aleluia. Número 4, e para a gente encerrar aqui, essa história também me ensina que ninguém é improvável demais para Deus. O fruto da obediência de Raabe está listado no capítulo 6 do livro de Josué. A Bíblia diz que quando as muralhas de Jericó caíram, a casa de Raabe ficou lá. Josué inclusive alertou os seus soldados: lembrem-se de Raabe, vão até a casa dela e salvem ela e seus familiares. Meus irmãos, o maior milagre não foi a queda das muralhas. Recentemente nós aprendemos sobre a postura do exército de Israel em perseverança, em confissão alinhada, em correspondência ao seguir as instruções de Deus. Mas quando o exército está na 7ª volta do 7º dia, quando o povo brada e as muralhas caem, o maior milagre é a casa de Raabe intacta. Uma casa que tinha um cordão vermelho, uma casa que transmitia um sinal de redenção. Oh, aleluia! Uma casa que não era improvável demais aos olhos de Deus. Talvez aos olhos dos homens, aqueles que enxergam apenas do ponto de vista natural, Raabe nunca seria salva. Ela não merecia. Mas a justiça de Deus não é como a justiça dos homens. Existia um sinal naquela casa de que Deus havia providenciado redenção. O muro caindo fala sobre o desabamento das limitadas fortalezas humanas. A casa de pé fala sobre a maravilhosa graça de Deus sustentando. Aleluia. Lá estava Raabe e a sua família. Quando o juízo veio, aquela casa que antes era conhecida pelos homens por ser a casa de uma prostituta, agora é a casa do cordão vermelho, conhecida por Deus como um alvo da graça e redenção para Raabe e a sua família. Raabe recebeu graça em meio ao juízo, nos mostrando que não existe sujeira que Deus não possa limpar. Não existe ninguém distante de Deus ao ponto de que Ele não possa salvar. Deus vai ao encontro de Raabe, assim como Ele foi ao nosso encontro quando estávamos destituídos da glória de Deus, fadados a uma destituição eterna dEle, condenados pelo pecado, mergulhados num lamaçal de pecado, condenados num império de trevas. Deus nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E o que é interessante, meus irmãos, para a gente caminhar para fechar, é que o cordão vermelho não mudou apenas a história de Raabe. O cordão vermelho mudou a história de toda a sua família e também da sua genealogia. Quando nós paramos para fazer uma leitura mais sistemática das genealogias, nós vamos entender que Deus escolheu Raabe, uma improvável, para ser parte da genealogia do rei Davi. Raabe era bisavó de Davi. E 31 gerações depois, em Belém, nasce o rei chamado Jesus. O evangelho é tão belo, meus irmãos. Em todo e qualquer lugar que passarmos os nossos olhos nas escrituras, ali está o Cristo. Você está hoje a uma decisão de talvez mudar a sua vida e também de possibilitar a mudança da história da sua família.
Talvez você esteja hoje a uma decisão de abrir as portas para a entrada do Evangelho na sua casa, e isso pode mudar, inclusive, a história da sua genealogia. Eu e minha esposa somos os primeiros a sermos alcançados pelo Evangelho na nossa casa. Não só na nossa casa, mas toda a nossa família. Ao invés de a gente ficar se lamentando por não termos nascido num lar cristão, como eu também não nasci, que tal a gente se posicionar e apreciar a graça de Deus de ter permitido que essa mensagem chegasse até nós? Que tal a gente se posicionar agora em favor dos nossos? Talvez até você existia uma repetida história de fracasso espiritual. Talvez até você existia uma maldição que alcançou a sua família desde o jardim do Éden, assim como alcançou todas as famílias da terra. Decida hoje tomar uma decisão que muda o rumo da sua história e que pode mudar também a história da sua família. Decida hoje se posicionar e dizer: até mim pode ter sido dessa forma, mas a partir de mim tudo muda. Meus familiares ouvirão sobre um Deus que morreu em Cristo Jesus, que agora emitiu um sinal de graça. Esse sinal não é mais um cordão vermelho, mas é o sangue de Cristo derramado em nosso favor, em favor de toda a humanidade, e está disponível para ser apropriado por todo aquele que crê. A história de Raabe é a história do Cristo. A história de Raabe é a minha história e a sua história. Hoje eu e você, assim como Raabe teve a oportunidade de mudar a sua história, nós podemos ter a nossa vida transformada, porque graças ao amor de Cristo Jesus, fomos feitos novas criaturas nele. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, ao ponto de que Paulo afirma que nenhuma, repita comigo, nenhuma, mais uma vez, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por que Deus escolheu Raabe eu não sei, mas Deus escolheu em Cristo Jesus tornar esse perdão disponível para toda a humanidade. A grande questão é: recusaremos esse perdão ou nos apropriaremos dele? Da mesma forma como existia um sinal da graça de Deus na janela da casa de Raabe, existe um sinal para o nosso tempo, de um juízo vindouro, em meio a um momento onde a humanidade caminha para o fim. Existe um sinal na cruz do Calvário, com o sangue de Jesus derramado em nosso favor. Todo aquele que crê se apropria dessa obra de justificação. Já não morto está, mas viverá para sempre. Essa mensagem é sobre nós. Essa mensagem culmina no Cristo. E hoje Ele está aqui, te dando a possibilidade de não apenas ser livre de um juízo, mas de ser tornado filho. Deus, Ele não quer apenas nos livrar do dia mau. Deus, Ele quer nos salvar em meio a um derramamento de juízo sobre a terra e nos fazer assentar na mesa. Não é só sobre sair ou escapar raspando de um juízo. É sobre assentar na mesa do Pai. É sobre ser chamado filho. É sobre ser parte da família de Deus. Aleluia. Se você está aqui nessa noite, você ainda não reconheceu Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, você está a uma decisão de mudar a sua história. Raabe era improvável aos olhos humanos, mas ninguém é improvável demais para Deus. Talvez você olhe para a sua vida e fala: mas eu sou tão pecador, eu estou tão distante, eu não mereço. Graças a Deus que não é por mérito humano, mas pela graça de Deus. Se coloque de pé no seu lugar.